Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar essa nobre mesa, começando por Sua Excelência, o presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, desembargador Tadá Queiroz, né, a quem expresso, né, minha mais profunda admiração. Também externo meus cumprimentos ao desembargador Pamplona, que tão gentilmente e de forma tão temerária, quase irresponsável, foi nos estender em Brasília o convite para que aqui estivéssemos, né, neste empreendimento cultural, intelectual, né, de tanta relevância. Agradeço pela honra do convite, pela confiança depositada. Juntamente com o desembargador Thompson Flores, né, estiveram conosco. Desembargador Ricardo Teixeira, né, também meus cumprimentos, laços em comum, né, a partir de minha árvore materna, né, a bela Santa Catarina, uma alegria poder conhecê-lo. Cumprimento aqui, né, minha estimada professora, né, amiga, professora Betina Gruppimacher, né, professora de Direito Tributário da nossa Universidade Federal do Paraná, Faculdade de Direito da Universidade Federal, que exerce, né, essa nobre missão de formar novos e sempre oxigenados intelectos, né? Notadamente para uma área tão complexa como é a do direito tributário. Prazer enorme poder revê-la, a honra de tê-la nesta tarde, né? Cumprimento a todos, evidentemente, impossibilitado, claro, de me dirigir a cada um por seus nomes, né? Mas gostaria também de externar meu abraço franco e especial ao desembargador Fernando Quadros, que conheço já de longa data, né? Nos conhecemos aí de andanças, comarca comum, Guarapuava. Ele só leva uma vantagem soberba em relação a mim, né? Porque cada vez que eu vejo, seu cabelo está cada vez mais preto, né? O meu cada vez mais branco, não sei o que é isso, né? Qual é a sua fórmula? Ele vai dizer a fórmula é a fórmula da mocidade, né? Então, né? Rejuvenesce, né? Esses cabelos brancos, talvez uma boa parte deles seja fruto aí, né? De torcer para o meu glorioso Atlético Paranaense, que sempre me põe, né, preocupado aí com as suas atuações. Mas, enfim, né, eu estou muito, muito feliz, é uma honra poder estar aqui hoje e falar para essa plateia, essencialmente de jovens magistrados federais, e evidentemente que longe de mim vir aqui imaginar que pudesse trazer alguma forma, ainda que singela, de ensinança, né, na área do direito tributário, processual, enfim, né, todos vocês seguramente se ingressaram nessa carreira porque bem dominam essa cátedra, esse ramo espinhoso, é verdade, né? Quanto mais se lê artigos, né, na área do direito tributário, mais a gente confirma que não está sozinho nas nossas percepções, né? Até eu via dias atrás um colega aqui do Paraná, acho que na Gazeta do Povo, dizia: olha, o tributário aí já é visto como um Lego, né? Você tem pecinha para todo lado, e para você montar formar esse enredo todo aí, na faculdade é bem verdade, né? Na faculdade é uma disciplina que nos é dada de forma muito enxuta, muito prazerosa. Eu fui um dos grandes admiradores, né, do direito tributário ainda na vida acadêmica, mas depois, na prática, a gente vê que há nuances e nuances que nos põem aí, né, nos põem frente a frente com grandes desafios. E
portanto, como disse, né, a ideia nossa, a partir do convite formulado, é trazer um pouquinho, a partir de uma percepção absolutamente pessoal, né, trazer a vocês aqui alguns comunicados, algumas informações em torno de alguns casos que achei por bem, né, de selecionar, de recortar e de podermos, quem sabe, refletir um pouco a respeito deles, né? Bem, eu antes de ingressar propriamente também não queria fazê-lo sem transmitir a todos os presentes, né, os melhores cumprimentos do nosso ministro Félix Fischer, presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, sabedor de que eu aqui estaria, me pediu, né, que transmitisse seu mais caloroso abraço, né, a todos que estivessem participando do evento, né. No repertório da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o espaço ocupado pelas questões de direito tributário e outros ramos que com eles se possam imbricar, né, talvez mais notadamente o próprio processo civil, trata-se de assunto que ocupa um largo espaço dentro da atividade, dentro da rotina diária do tribunal, né? Sabem vocês que esse tema é objeto de atenção pelas turmas que compõem a primeira sessão da Corte, né? A primeira e segunda turmas, que têm lá suas competências turmárias, por assim dizer, e algumas delas, não é, que são transferidas aí sim para as turmas reunidas que compõem a primeira sessão. De maneira que é muito interessante o trabalho que lá se faz, até porque, conquanto se possa pensar, não é, que o Superior Tribunal de Justiça devesse sim ser aquele tribunal da uniformização, né, da pacificação do direito, a cada dia a gente vê que não é bem assim, né? As coisas por lá, elas são muito efervescentes, estão sempre em ebulição. Quando uma turma pensa que encontrou um caminho para interpretar determinado tema, a turma vizinha, né, a segunda já compreende de forma diversa, e se o caso vai para a sessão por afetação ou para que se julgue embargos de divergência, lá também os embates são bastante acirrados. Dificilmente se consegue unanimidade em temas de maior requinte jurídico, né? Nós atravessamos uma situação no Superior Tribunal que até tem sido alvo de algumas críticas, e até com razão, né, de parte especialmente dos doutrinadores da área do processo, das tecnologias, das ferramentas para se otimizar a entrega da prestação jurisdicional, e essas críticas elas são direcionadas, eu quero aqui pontuar, né, direcionadas para a utilização que o STJ tem feito do recurso repetitivo. O repetitivo, que está lá demarcado no artigo 543-C do Código de Processo Civil, porque muitos doutrinadores defendem, olha, casos que venham a ser submetidos à metodologia do repetitivo devem ser casos que não suscitem maiores discussões entre os membros do colegiado, da primeira sessão, no nosso caso, de direito público ou da Corte Especial, né? Mas, no entanto, não é isso que vem acontecendo, né? Casos levados, né, para apreciação em grau de repetitivo, ainda que por vezes se imagine que eles tenham certas posições já definidas nas duas turmas, do nada, né, surgem dissensões. E aí nós temos repetitivos com resultados do tipo 5-4, 5-3, já houve recentemente situações em que, após o julgamento do repetitivo, colhidos os votos, aí diz, puxa, mas 5-4? Né? Que repetitivo é esse, né? Que tem o objetivo de pacificar temas, unificar interpretações, e será que ele bem espelha o sentimento do tribunal em relação ao assunto A, B, C? Então já houve situações concretas de uma vez encerrada a votação,
algum ministro levantar uma questão de ordem e dizer assim, escute, vamos desafetar esse caso da técnica do repetitivo. Ele ainda não estava bem maduro. Né? Para ganhar esse selo de qualidade que se imagina, advenha de um julgamento dentro dessa técnica do 543C. Né? O que, em princípio, se destina a transmitir a tranquilidade máxima, né, para outros órgãos julgadores que podem olhar e dizer, poxa, o STJ está tranquilo esse assunto, né? Enfim, podemos seguir. Mas nem sempre isso tem acontecido. E a voz dos doutrinadores ela tem sido implacável. Né? Porque elas dizem assim, bom, se é tema onde não havia uma conformidade mínima de opinião, não poderia nem ter sido afetado pelo viés do repetitivo. Né? No máximo afeta a sessão, mas sem essa técnica do 543C. Então, nosso tribunal, eu falo isso assim com bastante autoridade, até para usar a expressão do ministro Marco Aurélio, autoridade de novato. Né? Estou lá 1 ano e meio e achei que fosse encontrar uma corte com tudo certinho, tudo pacificado, temas definidos, e, no entanto, as grandes discussões se dão em relação à interpretação de normas, de leis que estão vigendo há 20 anos, 30. Eu digo, Jesus, não tinha nada certo ainda a esse respeito, né? Então, o STJ está renascendo a cada dia. É a sensação que eu tenho, e isso talvez até se tenha feito sentir de maneira mais acentuada nesses últimos 2 anos, e nesse ano ainda isso vai se fazer sentir ao longo dos próximos meses. Por quê? Porque nós tivemos, somando o ano passado com esse de 2014, nós teremos uma renovação de praticamente quase 1/3 dos integrantes da Corte, com as próximas aposentadorias que vêm aí. E aí cada colega novo que lá chega quer tentar implantar suas ideias, ele não se mostra muito simpático a uma tese que já estava mais ou menos pacificada. Né? Mas, enfim, a primeira mensagem que quero dizer, que quero deixar é no sentido de que não tenham, assim, desconfiança do STJ. Puxa, é um tribunal pouco confiável. Não é isso, é porque é um tribunal que está, como eu falei, né, sob esse influxo, né, de discutir essa verve, né, muito aflorada, né, de não aceitar visões muito críticas. Então, há o lado positivo também. Né? O Superior Tribunal ele tem, no seu repertório sumular, hoje ele conta com 510 súmulas, né? 510 verbetes. Há mais 3 aqui, eu até estou com eles aqui, que estão no prelo. Né? Nós estamos lá já algumas sessões na primeira sessão para tentar aprovar e não dá tempo. Né? São sustentações e termina e nós não conseguimos. Mas eu já quero deixar aqui para vocês a informação dessas 3 novas súmulas, que, se Deus quiser, haverão de ser aprovadas ainda no dia, acho que dia 28, que deve ser a reunião da primeira sessão. Então, o que faria com que passássemos a ter 513, se as outras 2 sessões não aprovarem mais alguma a seu turno. Né? Então, essa técnica das súmulas, claro, ela ganhou muito relevo, especialmente a partir da reforma do CPC em 94, quando se altera o artigo 557 do Código para se conferir maiores poderes aos relatores. Né? Então, o princípio da colegialidade, de alguma forma, ele perde alguma preeminência nesse contexto. Nem tudo precisa, nem todo tema precisará mais ser submetido ao colegiado. Então, os relatores podem julgar monocraticamente, mas de acordo com aquelas exigências indicadas no 557. E uma dessas exigências que autoriza o julgamento monocrático está exatamente em que o assunto trazido numa apelação ou em algum outro recurso infringente, seja o recurso que for, ele encontre algum resultado consubstanciado na jurisprudência dominante, ou melhor ainda, em súmula já existente do STJ, do STF, enfim, o STF até com súmulas vinculantes a partir da emenda 45. Mas, enfim,
Como essa mudança de ótica, né, quando se pretendeu, portanto, emprestar maior poder à atuação do relator, ganha em importância, né, a jurisprudência. Especialmente a jurisprudência consolidada, a jurisprudência predominante e, mais ainda, a jurisprudência sumulada. Em nosso Brasil, nós sabemos, a técnica das súmulas ela surge em meados da década de 1960, o ministro Vitor Nunes Leal, no Supremo, encabeçou a organização do primeiro lote de súmulas, e, enfim, o STJ vem, em 1989, quando começa a funcionar, fez agora 25 anos de existência, o STJ prontamente também tratou de organizar o seu conjunto de súmulas, como já tinha também o extinto Tribunal Federal de Recursos. Então, vale observar, nessa linha, que hoje o Supremo está com 736 súmulas, não vinculantes, e 30 ou 31, 32 vinculantes. O STJ, em 25 anos, já tem 510. Então, as súmulas, para nós, elas têm um papel importante, porque eu considero o tribunal, assim, numa linguagem metafórica, como se fosse um Forte Apache. Nós estamos lá dentro, e as súmulas são as nossas lancinhas que a gente coloca lá em cima, e cada súmula, você não entra aqui nesse Forte Apache, o teu recurso não passa, eu tenho súmula para brecar e tal, e você que conseguir fazer com que o recurso seu adentre aqui nesse espaço, nesse espaço de revisão especial, você é um ungido. O teu o honorário da tua consulta enquanto advogado agora tem outro valor, você já pode pregar lá na tua porta, Eu tive um recurso admitido no STJ, e se for no Supremo, então teu honorário vai mais para o alto ainda, Aí a conversa é outra. Então, a súmula hoje ela tem essa função, não é por menos que a doutrina critica os tribunais, usando até dessa nomenclatura, Os tribunais se protegem por intermédio das ditas súmulas defensivas. Súmulas defensivas que objetivam, num primeiro momento, não permitir a subida de recursos, mas que, enfim, de algum modo, ganharam uma supervalorização com o novo desenho implantado no artigo 557. Então, o STJ ele vem seguindo à risca esse uso, esse emprego da técnica sumular. Então, são muitas e muitas súmulas, enfim. E quando se faz uma análise hoje do conjunto sumular que o STJ tem aprovado, pode-se observar alguns aspectos. Eu sempre tive essa curiosidade e eu diria que hoje a quarta parte da totalidade das súmulas do STJ, isso equivale a falar em pelo menos 130 súmulas, a quarta parte de nossas súmulas versam sobre o tema competência. A significar que nesse país, se não todo mundo, mas quase ninguém, domina com eficiência o tema competência. Eu sempre digo, um sujeito que chegar perto de mim e disser eu conheço competência, eu domino com propriedade, eu vou me afastar dele, porque esse sujeito mais dia, menos dia vai dar problema. Porque competência, da forma como ela é legislada em nosso país, uma forma assim obscura, enfim, eu até questiono se competência seria mesmo um tema para figurar na disciplina do direito processual, porque trata-se antes de uma técnica de repartição de trabalho, mas no fim nos toma lá muito tempo no estudo, dentro do direito processual. Então, competência é o tema campeoníssimo dentro do rol de súmulas do STJ. Agora, em segundo lugar, o tema que vem na sequência é o tema tributos. Direito tributário. Direito tributário, na contabilidade que tenho feito nos últimos tempos, ele ocupa a segunda posição. Hoje vocês contabilizarão mais ou menos algo em torno de 70 súmulas versando sobre questões de direito tributário. Tributos, então, todas as suas espécies, imposto, taxa, contribuição de melhoria, contribuições em todas as suas vertentes, empréstimo compulsório, enfim. E dentro desse leque das 70 súmulas, mais ou menos, sobre direito tributário,
fazendo-se um exame pontual de cada uma delas, vai se ver que a campeã, o tema campeão dentro dessas 7 dezenas de súmulas é o tema relativo a ICMS. Né? Graças a Deus, vocês não mexem com ICMS. Né? ICMS, no Brasil inteiro, são 27 unidades, tem serviço à beça, né? para lidar nessa área. Né? Depois, avançando, né, num segundo posto ali, eu localizo o imposto de renda. O imposto de renda está ocupando a posição segunda, né, na enquete que fiz, né, com cerca de 9 súmulas. Né? Então, o STJ já se debruçou e vem se debruçando, já aprovou 9 súmulas sobre imposto de renda. Depois eu tenho, com um pouco menos, né, eu vou ter ali umas 5 súmulas, mais ou menos, tratando do tema compensação, né, que também é um tema, de algum modo, espinhoso. E aí vem lá, na sequência, imposto sobre importação, alguma coisa também que se justifica, né, referente a PIS, COFINS, essa coisa toda que a cada dia, né, a criatividade dos litigantes nos submetem aí a vários desafios. Né? Então, só para que nos situemos dentro desse plexo sumular que hoje o STJ nos oferece. Né? E, claro, não fiz essa contabilidade em nível de súmulas do Supremo, né? Mas no STJ estamos mais ou menos por aí. Eu contabilizaria ainda, mas aqui agora, no âmbito técnico-processual, no que diz respeito à lei de execução fiscal, né? Ao processo de execução fiscal em si, vai se encontrar lá perto de 2 dezenas de súmulas falando sobre questões exatamente ligadas a procedimento executivo fiscal. Penhora, avaliação, então temas diversos, não é? Que despontam dentro do âmbito da execução do executivo fiscal. Né? Eu disse a vocês até, e não quero esquecer, não quero deixar isso para depois, nós temos 3 súmulas para serem votadas. Né? E que eu espero seja já na próxima sessão. Eu leio para vocês rapidamente, e são súmulas que são do interesse dos juízes federais, dos tribunais federais. Né? Uma primeira proposta, que se aprovada fosse hoje, seria a súmula 511. Né? A primeira proposta é a seguinte, o primeiro projeto aqui de redação. Nos casos de empréstimo compulsório sobre energia elétrica, é competente a Justiça Estadual para o julgamento de demanda proposta exclusivamente contra a Eletrobras. Requerida a intervenção da União no feito, após a prolação de sentença pelo juízo estadual, desloca-se a competência para a apreciação do pedido para o Tribunal Regional Federal, como também para o julgamento da respectiva apelação. Uma súmula que, de algum modo, também tangencia o tema competência, não é verdade? Uma segunda súmula projetada tem os seguintes dizeres. A Caixa Econômica Federal é responsável pelo fornecimento dos extratos das contas vinculadas ao FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, inclusive para fins de exibição judicial, independentemente do período em discussão. E uma terceira e última súmula, projetada, a reunião de execuções fiscais contra o mesmo devedor constitui uma faculdade do juiz. Uma faculdade. Então, essa é a proposta encaminhada, né, que está para ser votada, definitivada a votação, não é? No nosso Superior Tribunal. Paralelamente, até vale uma palavra aqui, quando a gente fala de súmulas, né, o próprio órgão de recurso fiscal, o órgão administrativo, o CARF, hoje, ele também trabalha ao modo de súmulas, não é verdade? Hoje o CARF cravou a primeira centena de súmulas, né? O CARF hoje tem 100 súmulas no seu repertório. Né? Algumas delas coincidentes até com posições do STJ, outras nem tanto, né? Enfim, até mencionarei alguma coisa na sequência. Né? O CARF tem, evidentemente, né, o seu papel importante dentro do sistema
tributário, né? Mas não significa, claro, que suas decisões possam ter um caráter, enfim, de definitividade, né? Aliás, até acho que a primeira súmula do CARF diz isso, né? Olha, se você estiver aqui discutindo administrativamente e resolver entrar na ação judicial, então você abdicou, não é, da estrutura administrativa. Eles preferem não prosseguir no caso, né? Muito bem. Eu gostaria de reportar, então, para vocês alguns precedentes, rapidamente, de temas que estão sendo julgados ou que vêm sendo julgados nos últimos meses, né, que foram objeto de atenção pelo Superior Tribunal de Justiça. Me pareceu interessante trazer alguma palavra a respeito. Será que eu posso pegar minha água lá? Eu esqueci de puxar aqui. Aqui a gente fala e vai secando a garganta. Queria falar um pouquinho, no primeiro momento, sobre a questão das ações cautelares fiscais, né? Vamos começar do antes, então, né? Quando ainda se está nessa discussão que, às vezes, faz com que o suposto devedor se coloque, ou seja colocado em rota de colisão com a pretensão creditícia do fisco. Eu selecionei aqui, em relação a esse tema, né, que é disciplinado lá na Lei 8.397, eu selecionei alguns precedentes, né? Um deles que foi julgado, inclusive pela nossa primeira turma, o relator foi o ministro Arnaldo Esteves Lima, que lamentavelmente está nos deixando agora, né? Conclui essas últimas sessões e está se encaminhando para o jubilamento. O ministro Arnaldo, no agravo regimental, na medida cautelar 20.954, 20.954 do Espírito Santo, ele foi acompanhado pela turma, né? O que é que se discutia aqui? O devedor, enfim, né, o contribuinte, alvo dessa ação cautelar, ele questionou no STJ se seria possível, né, que um juiz cível, solicitado pelo fisco, nesse âmbito da cautelar fiscal, o questionamento era esse: pode esse juiz autorizar uma medida cautelar, uma medida que é sempre absolutamente invasiva, né, patrimônio aí do contribuinte, e a partir desses movimentos gerados dentro de uma ação cautelar, a insatisfação do contribuinte residia no seguinte: olha, não é possível. Ele queria se precaver quanto a isso. Ele diz: olha, não é possível que, a partir dessas providências de cunho cautelar fiscal, se possa remeter elementos que depois ensejem a instauração da persecução penal. Então ele queria que o STJ dissesse: olha, tem que estancar a medida cautelar. Essa medida é para fins de assegurar o crédito, por alguma razão, né? Mas não se vai extrair, né, daquilo que se encontrar no curso desta ação fiscal cautelatória, a cautelatória, não se vai permitir que daí nasça alguma possibilidade de haver uma consequência de ordem penal, né? O que é que foi dito aqui? Claro, eu trago só o trecho da ementa, né? Diz aqui: o Superior Tribunal tem reconhecido a competência do juízo cível e não do juízo criminal para processar e julgar ação cautelar fiscal, proposta com base na 8.390. Aqui até não é que o STJ tem reconhecido, isso é por força da própria lei. O artigo 5º diz, né, que o juízo da cautelar é o juízo da própria execução fiscal, né?
Então, até aí, sem novidade, né? Mas aí o item 3, aqui da subementa. A alegada possibilidade de vir a ser instaurada ação penal contra a recorrente, a empresa, de qualquer sorte, não exclui a legitimidade do Estado ao ajuizamento de ações cautelares em que se objetivam medidas para evitar a perda de créditos tributários ou mesmo sua recuperação, a exemplo do que ocorre com as medidas cautelares fiscais. Houve aqui algumas manifestações durante esse julgamento, no sentido de dizer o seguinte: é possível, ao juízo cível, determinar a quebra dos sigilos fiscal e telemático em ação cautelar ajuizada pela Fazenda Pública, Isso porque não há impedimento de ordem constitucional de que os mencionados sigilos venham a ser afastados por determinação judicial tomada fora do âmbito criminal. Aí prossegue-se em diante, O artigo 198, parágrafo 3º do CTN, por esse artigo não é vedada a divulgação de informações relativas a representações fiscais para fins penais, que é recolhido no âmbito civil, foi a conclusão a que chegou, a primeira turma. Numa outra passagem, também se diz que a 8.397 autoriza o ajuizamento de cautelar para evitar lesão grave ou dano de difícil reparação. A atividade da fiscalização constitui um dever funcional da autoridade fazendária. E acaso o procedimento fiscal resulte na apuração de infrações penais, o compartilhamento das provas com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal será de rigor, por força do artigo 27 do Código de Processo Penal. Foi a compreensão da primeira turma quando questionada a esse respeito. Trago um precedente seguinte, ainda nos domínios da ação cautelar fiscal, RESP 1.314.033, 1.314.033 do Rio de Janeiro, relator ministro Mauro Campbell Marques, da segunda turma. Esse julgamento é agora também recente, 18 de outubro do ano passado. O que é que se discutia aqui? Discutia-se, nesse caso, a possibilidade de se intentar ou de se prosseguir numa medida cautelar fiscal, numa pretensão cautelar fiscal, quando o contribuinte já tivesse aderido ao parcelamento, ao refis. Então, essa era a discussão central. Puxa, o contribuinte já aderiu ao refis, esse era o objeto da investigação, o crédito que se desejava proteger, enfim. E a conclusão foi exatamente de que, em casos assim, em princípio, a pretensão cautelar fiscal não deverá prosseguir. Disse aqui na subementa: não merece subsistir a medida cautelar fiscal proposta contra o devedor quando ao tempo do ajuizamento, de seu ajuizamento, os créditos tributários estavam com sua exigibilidade suspensa em razão de adesão ao refis. A cautelar fiscal, no entanto, ficou consignado, nessa situação, quando haja essa adesão, ela precisa ter amparo expresso no artigo 2º, inciso 5, letra B, ou ainda o inciso 7 desse mesmo artigo 2º. São aquelas situações em que, mesmo o crédito ainda não tendo sido constituído, se possibilita o manejo da ação cautelar diante, da expectativa de que esteja havendo a dilapidação do patrimônio do devedor, do contribuinte. Então, num caso como esse, acaba-se, inclusive, excepcionando-se ao não ajuizamento, ao não prosseguimento da ação cautelar. E aqui também um questionamento, um desdobramento, dizendo: se a medida cautelar fiscal contra terceiro que adquiriu bens do requerido em situação capaz de frustrar a pretensão da fazenda, somente subsiste se cabível contra o próprio devedor, já que se trata de uma extensão para atingir bens que não mais se encontram em seu nome.
No presente caso, não cabe a constrição de bens de terceiro em medida cautelar fiscal para proteger créditos tributários contra o devedor, cujos créditos estejam suspensos em razão de pagamento parcelado no refis. Tá? Essa foi a conclusão desse caso, desse julgamento. Né? Um último precedente envolvendo ação cautelar fiscal que achei também de algum interesse, né? Agravo regimental no ARESP 456.699. ARESP 456.699 do Pará. Relator ministro Humberto Martins, segunda turma, o julgamento agora, publicado em 29 de abril último, né? Aqui o que é que se discutia, né, dentro do âmbito dessa cautelar fiscal? A possibilidade de que se determinasse ou se promovesse a indisponibilidade de ativos financeiros do contribuinte. Porque quanto à indisponibilidade do permanente ativo, não há discussão maior, né? E nesse precedente se admite essa possibilidade de que incida a indisponibilidade, né, dentro do curso da cautelar, sobre ativos financeiros. Eu leio aqui a subementa, que é elucidativa. O entendimento firmado pelo Tribunal de Origem, lá no Pará, no sentido de que é sempre vedada a constrição de ativos financeiros, porque a indisponibilidade de bens previstas no artigo 4º, parágrafo 1º da 8.397, limita-se ao bloqueio do ativo permanente, não encontra respaldo jurídico na jurisprudência do STJ. Esta Corte reconhece a viabilidade de decretar a constrição sobre bens não integrantes da referida rubrica contábil quando, excepcionalmente, não forem localizados outros bens que possam garantir a futura execução. Com efeito, conclui aqui o relator, com efeito imperioso declarar nulo o acórdão recorrido para que nova decisão seja proferida nos parâmetros estabelecidos por esta Corte. Então, devolveu-se à Corte para que ela verifique se realmente os bens do ativo não se revelavam suficientes. Mas aqui repousou o descrimen, desse precedente, dizer que é possível, sim, recair a indisponibilidade sobre ativos financeiros. Agora, mudando de assunto, eu trago aqui alguns precedentes de assuntos diversos, pode até ser um tema, efetivamente, já por demais conhecido de cada um de nós, mas penso não é demais a gente repontuar. Trago um precedente da primeira turma, 20 de novembro de 2013, isso dentro do RESP 1.402.273. 1.402.273 do Mato Grosso do Sul, relator ministro Benedito Gonçalves. A questão de fundo aqui se refere ao perdimento de bens. Aquela discussão que, de algum tempo já, saber se um automóvel, que está na posse do contribuinte, enfim, que é o alvo aí da investigação, se esse automóvel é fruto de leasing, saber se esse automóvel pode ser alcançado pela sanção do perdimento. Então, aqui o que o STJ tem pacificado é de que é possível, sim. Os bancos, em regra, em situações como essa, recorrem. O banco diz, não, o titular do veículo, a propriedade é minha, aqui é um contrato de arrendamento, mas o STJ, claro, particularizou a situação. Ouçam aqui. Diz aqui a subementa do precedente. A pena de perdimento, em razão do transporte de mercadorias, objeto de descaminho ou contrabando, pode atingir veículos sujeitos a contrato de arrendamento mercantil que possuam cláusula de aquisição ao seu término. Então, quando houver essa cláusula da possibilidade da aquisição, então essa é a singularidade do precedente. Aqui ele se reporta a outros que vão ou que foram no mesmo sentido. Passo rapidamente para uma outra situação, também decidida pela primeira turma e que
teve sua decisão publicada agora, em 6 de maio, portanto, semana passada, né? Um pouco antes da semana passada, isso dentro do agravo regimental nos embargos de declaração no RESP. Lá no STJ é engraçado, né? O nome dos recursos vai crescendo, né? Embargos de declaração no agravo da apelação da tia Maroca, e vai ficando um título grande, né? A gente cansa até de ler, né? Enfim, por isso que se fala em enxugamento de recursos, né? A propósito, essa semana a Câmara dos Deputados, lá por uma comissão especial, já aqueceu aquela PEC 209, né, /12, por meio da qual se pretende que os recursos especiais, para chegarem no STJ, atendam preliminarmente ao requisito da relevância da questão federal. Então já houve essa aprovação essa semana, e, inclusive com um adendo que na versão original eu não tinha visto, acho que foi algum acertamento dentro da Câmara dos Deputados, né, dizendo então, aprovada que venha a ser com essa redação proposta, não caberia mais o encaminhamento de recursos especiais ao STJ nas causas em que o bem discutido não tivesse valor superior a 200 salários mínimos, né? Ou seja, para baixo de 200 não se aceitará. Então, como que se adota uma técnica, né, de recurso censitário, né? Então, quem tem causa gorda, rica, né, poupuda, vai conseguir chegar ao STJ. Eu acho um pouco discutível, né, esse modelo de reducionismo, né, mas, enfim, é o que está previsto, mas vai haver muita discussão ainda, né? Mas, enfim, a 209 está andando, de qualquer sorte, né? Qual é o tema aqui que eu trago nesse agravo, nos declaratórios, no RESP 1.227.431, que é aqui do Paraná, por sinal, né, esse recurso. O tema aqui tem a ver com o redirecionamento da execução fiscal. É um tema também, de certo modo, já como que pacificado, súmula 435, embora nós, dentro da nossa primeira turma, tenhamos um grande adversário dessa súmula, que é o ministro Napoleão Nunes Maia, que é o nosso presidente. Ele, confessadamente, ele tem um perfil assim, mais ou menos antifazendário, né? É fazenda, sou contra e tal, né? Ele não esconde de ninguém. É improbidade, sou a favor do ímprobo. Não é isso também, né? Não que ele seja a favor do ímprobo, né? Ele acha que as penalidades são muito severas e que qualquer coisinha hoje gera improbidade. Então ele tem lado. Tem essa virtude, né? Mas ele aqui, realmente, ele vai contra sempre essa súmula, né? Diz aqui o caso, né, o que se resolveu na subementa. Nos termos da jurisprudência desta corte, né, conteúdo da súmula, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução para o sócio-gerente. Sequência. A certidão emitida por oficial de justiça, e aqui o foco maior da discussão, a certidão emitida por oficial de justiça atestando que a empresa devedora não funciona mais no endereço constante dos seus assentamentos na junta comercial, constitui indício suficiente de dissolução irregular e autoriza o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios gerentes. Então, esse é o entendimento, né, adotado aqui nesse julgado da primeira turma, em consonância com a própria súmula, né, 435. Né. Um caso seguinte, agravo regimental no ARESP 415.120, também oriundo do Paraná, né. Aqui a discussão também, certamente, mesmo os colegas mais novos, né, na judicatura já devem ter se defrontado com ela, a questão que envolve pretendida substituição de bem, né, de bem penhorado. Né, substituir dinheiro que está depositado, o devedor, né, nesses casos, ele quer substituir por fiança bancária, por precatório, etc., né? E aí entra em jogo a aplicação do princípio processual executivo, né? Princípio da menor
onerosidade, né, indicado lá no artigo 620 do CPC. O que é que se estabeleceu no caso concreto aqui, nesse julgamento? Aqui se diz: o fato de o artigo 15, inciso 1º da Lei de Execução Fiscal, a 6.830, o fato desse artigo 15, inciso 1º, prever a possibilidade de substituição da penhora por depósito ou fiança bancária, significa apenas que o bem constrito é passível de substituição por um ou por outro. Não se pode, a partir da redação do mencionado dispositivo, afirmar genericamente que o dinheiro e a fiança bancária apresentam o mesmo status. Não é porque eles estão consignados no mesmo inciso, né, que poderíamos extrair a acepção de que estariam no mesmo status, no mesmo nível. Aí se diz aqui na sequência, né? Regra geral, quando o juízo estiver garantido por meio de depósito em dinheiro ou ocorrer penhora sobre ele, inexiste direito subjetivo de obter, sem anuência da Fazenda Pública, a sua substituição por fiança bancária. A fiança prevalecerá sobre o dinheiro apenas em caráter excepcional, ou seja, quando estiver comprovada de forma irrefutável perante a autoridade judicial a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade, o princípio do artigo 620 do CPC. Né? Então é a diretriz que vem prevalecendo no STJ nesses termos, né? Aqui eu trago um precedente interessante, nesse caso seguinte, espero não estar aborrecendo a vocês em demasia, né? Mas optei por essa ideia de trazer precedentes variados, né? para conversarmos. Trago aqui um precedente que me chama a atenção, tem uma peculiaridade aqui que me fez selecioná-lo. É um precedente substanciado no agravo regimental no ARESP número 109.727. Né? Agravo regimental no ARESP 109.727 do Rio Grande do Sul. Eu só estou pegando o caso da 4ª Região, né? Só da 4ª Região aqui, que, diga-se de passagem, né, voz unânime no STJ, é o Tribunal Regional que mais inspira confiança. Né? Olha a responsabilidade dos novos, né, de manter a qualidade da 4ª Região. Né? Chegar no topo não é difícil, difícil é se manter. Na verdade, isso é responsabilidade das novas gerações. O que é que se decidiu aqui? Né? Numa execução fiscal, a Fazenda logrou obter a penhora de um precatório judicial. Mas aí o credor, que é a Fazenda, nem ele acredita no seu precatório. Não é verdade? Ele não acredita no precatório. Ele diz: o quê? Eu não vou aceitar esse precatório pelo seu valor de face. Né? Como é que eu vou engolir isso aí, 100 mil, quando eu sei que no mercado ele não alcança 20, né? Sempre tem um deságio bárbaro, por isso ficam os precatórios circulando de mão em mão, não é verdade? E aqui a discussão, portanto, do executado foi nesse sentido. Ele disse: ô juiz, mas o que é isso? Onde é que se viu você mandar fazer avaliação de precatório para fins de depois aliená-lo? Né? E foi exatamente o que se fez. E esse era o foco. Então, ouçam aqui o que diz o julgado, né? Optando a Fazenda Pública pela alienação em asta pública, e ela geralmente vai fazer essa opção, optando a Fazenda pela alienação em asta pública de precatório penhorado em execução fiscal, a avaliação do bem é obrigatória, pois a sua aquisição, naturalmente, se dá por valor inferior ao nominal. Então, parece um pouco estranho, né? Surrealista, né? Você avaliar um precatório que já tem o seu valor, né? Mas há vários precedentes já nesse sentido no Superior Tribunal de Justiça. Passo aqui para um outro caso, né? Que diz respeito também a um tema muito batido, né? Como se dizia lá na comarca onde eu trabalhei, em Pitanga, aqui no interior, né? Mais batido que carreiro de paca, né? Que é a discussão que envolve
a incidência ou não do IPI na importação de veículo por bacana. Né? O bacana importa e tal, e não é que a jurisprudência foi toda nesse rumo? Né? Você pode importar Mustang, Rolls Royce, Phantom, né? Essas coisas, e não vai pagar IPI, né? Tá uma maravilha isso por enquanto, né? Não paga, porque diz que ali não há ato mercantil, industrial, enfim, e portanto, ali como consumidor final, não arcará com o IPI. E a Fazenda Nacional, ela tem brigado muito, né? Eu trouxe esse precedente aqui, um agravo regimental no RESP 1.416.066 do Ceará, né? E ali se disse o seguinte, o relator foi o ministro Herman Benjamin, publicado agora em 6 de março de 2014. Na importação de bem por pessoa física para uso próprio, não incide IPI. Quanto à operação, não ostenta natureza mercantil ou assemelhada. Precedentes. Eu só trouxe esse caso, embora possa parecer muito comum, para alertar do seguinte: ele está agora mesmo sob apreciação da primeira sessão em sede de repetitivo. O relator é o ministro Humberto Martins, até na ementa que ele trouxe para os pares, né? Ele citou uns 300 precedentes da primeira e da segunda turma. Mas o advogado da União fez uma sustentação tão boa que já houve pedido de vista, né? Já houve voto contrário. Então, o que parece estar bem definido pode, mais uma vez, sofrer os efeitos da maldição do repetitivo, né? O repetitivo, que é para pacificar o que está consolidado, pode, quem sabe, ocorrer aí uma reviravolta, né? Então, vamos aguardar aí os próximos capítulos para saber o desfecho do repetitivo, né? Aqui eu tinha selecionado um caso, mas como o tempo já está se esvaindo, é caso até chato esse horário, fim de tarde, acho que não convém mesmo, né? Falar em prescrição, interrupção e decadência, isso aí realmente, né? Isso aí ninguém não se... É até uma descortesia do convidado, né? Falar de um assunto desse, né? Aliás, é outro tema, né? Que eu coloco ao lado da competência, né? Também descobri que ninguém sabe direito o que é prescrição, o que é decadência, quando é que interrompe uma, quando é que recomeça a correr a outra, né? É um tema absolutamente nevoado, né? Depois de... Por mais que Câmara Leal, Plácio de Silva, esse povo todo já tenha discorrido, mas ainda assim, né, existe essa toda divergência, né? Então eu vou selecionar aqui mais alguma coisa, pulando então pela exiguidade, também só relembrando isso, vocês também já sabem, né? Há um entendimento pacificado no STJ de que não incide imposto de renda, né, no valor referente à indenização decorrente de desapropriação. Então, o expropriante, quando recebe o valor, o preço da indenização, sobre esse montante não incide imposto de renda. A perspectiva, a explicação é de que, nesse caso, não houve acréscimo de patrimônio. Eu simplesmente ganhei o valor justo, a indenização justa, tal qual vem consignado no artigo 5º, inciso 24 da Constituição. Né? Nesse mesmo rumo, o próprio CARF, né, falei dele, o CARF inclusive tem essa súmula 42, dizendo, né, não incide imposto de renda. Agora aqui, o STJ, em seus precedentes, esse precedente é mais aberto. Se vocês forem ler a súmula do CARF, a 42, o CARF ele restringiu. Ele diz que não cabe a incidência do imposto de renda no tocante à pessoa física. Então lá ficou bem claro, só pessoa física. Se é a pessoa jurídica que é desapropriada, possivelmente o CARF ele restringiu. No STJ eu não encontrei precedentes que restringissem essa benesse, né, em relação à pessoa jurídica, portanto, né? Há um precedente aqui, que foi o repetitivo, né, que definiu esse assunto no STJ, ainda da lavra do ministro Fux, em 2010, né, o RESP 1.116.460. Né? E até foi interessante, porque o jornal Valor Econômico, dias atrás, deu ali, em
com destaque, uma manchete, né? Com base em uma decisão do STJ em repetitivo, a Receita reformou seu entendimento e reconheceu que não incide imposto de renda sobre valores pagos a título de indenização. Quer dizer, esse repetitivo já é de 4 anos atrás, né? O CARF, um dia antes do STJ aprovar esse repetitivo, um dia antes o CARF aprovou a sua súmula 46. Né? Então, até estranhei aqui, acho que o jornalista estava um pouco desinformado, né, em torno da questão. Né? Trago aqui um caso também de cunho, ela está me olhando aqui com um olhar fuzilante, né, o tempo. Ontem, a quarta-feira ainda, tivemos uma intervenção, uma sustentação oral na primeira sessão do professor Sérgio Bermudes, né, que é um dos gigantes aí, né, do processo civil brasileiro, e eu me lembrei dele, né, quantas palestras assisti aqui em Curitiba, no tempo de faculdade, e uma vez eu não esqueço que ele, no meio assim da palestra, todo mundo empolgado, porque ele era muito bom, e né, para falar, aí ele parou e disse assim, acho que eu vou ter que parar de falar. Por quê, professor? Não, eu estou olhando para essa moça ali, ela já faz algum tempo que ela está assim, olhando para o relógio, assim, mas agora eu acabei de flagrar ela estava assim com o relógio. Não, tipo, ele não anda, né, o relógio, o sujeito não acaba, né? É uma situação dramática, né? Eu tenho aqui um outro precedente que eu acho que é de importância para vocês. Não é um precedente que tenha, por assim dizer, uma ideia consolidada na corte. Tanto que ele foi na nossa primeira turma, agora no final do ano passado, e o resultado foi 3-2. Ficaram vencidos o ministro Ari Pargendler e o ministro Benedito Gonçalves. Né? O relator foi o ministro Napoleão, eu acompanhei e o ministro Arnaldo também. Qual era a discussão? A comprovação da moléstia para fins de isenção do imposto de renda. Nós sabemos, a legislação do imposto de renda isenta, né, para certas moléstias, em favor dos aposentados, que já têm alcançado a reforma, etc., mas coloca uma condicionante. Desde que essa moléstia, a cardiopatia, era o nosso caso concreto, seja atestada por laudo oficial, né? Médico que esteja dentro de algum órgão oficial da União, Estado, município. Né? E nesse caso concreto, quando o recorrente foi encaminhar o seu pedido, ele obteve uma negativa, porque o laudo oficial lhe foi negativo. Não, você está mais ou menos aí que nem o Zé Genuíno, você não está tão ruim assim que nem pensa, né? Teu coração não está tão estragado. Né? E resultado, não deram para ele a isenção. Ele entrou com um mandado de segurança, mas quando ele entrou, ele acostou provas documentais de natureza médica muito consistentes. E aí a discussão orbitou em torno disso, porque a legislação de regência diz o laudo médico tem que ser subscrito por órgão oficial, médico, integrante de órgão oficial. Ele trouxe laudo de seu médico particular. Né? Mas ainda um histórico, toda uma anamnese indicativa de que ele efetivamente era portador dessa cardiopatia há muito tempo. E aí a discussão, portanto, se desenrolou na primeira turma nesse pêndulo, né? Escuta, será que a exigência de laudo oficial, de atestado médico oficial, ela é absoluta? E a maioria, portanto, compreendeu que não. Compreendeu que em casos assim, onde haja colisão entre laudo particular e laudo oficial, o juiz não pode ser tolhido da sua capacidade valorativa. O artigo 131 tem que ser privilegiado, sob pena, então, de jamais se imaginar que o judiciário pudesse desautorizar ou não concordar com um laudo oficial. Então, foi essa a tônica do julgado que prevaleceu, repito, por um dever de lealdade, por maioria, 3-2. Eu leio aqui rapidamente a subementa. O STJ vem entendendo que a norma prevista no artigo 30 da 9.250, que é a que trata da isenção, não vincula o juiz, que é livre na apreciação da prova apresentada por ambas as partes, nos termos dos artigos 131 e 436 do CPC, precedentes.
O laudo pericial do serviço médico oficial é, sem dúvida alguma, uma importante prova e merece toda a confiança e credibilidade, mas não tem o condão de vincular o juiz que, diante das demais provas produzidas nos autos, poderá concluir pela comprovação da moléstia grave. Entendimento contrário conduziria à compreensão de que ao judiciário não haveria outro caminho senão a mera chancela do laudo oficial, o que não se coaduna com os princípios do contraditório e da ampla defesa. A perícia oficial não é o único meio de prova habilitado, né? Desde que haja prova pré-constituída, isso ocorreu em sede de segurança, e a maioria compreendeu que essa prova eu inclusive pedi vista dos autos, fiz um exame, o ministro Arnaldo pediu vista. Foi um caso em que todo mundo se interessou pela relevância da matéria, né? Então, os vencidos, os dois colegas vencidos, compreenderam que melhor seria levar a questão para o âmbito ordinário. Não disseram que o juiz não pudesse desautorizar o laudo oficial, mas compreenderam que, a seu sentir, não haveria ali provas pré-constituídas suficientemente idôneas para acatar a segurança, né? Eu concluo, se me permitem 2 minutinhos de prorrogação. Eu concluo aqui abrindo um pequeno espaço só para falar de 2 ou 3 precedentes na área tributária penal. Tá? Um primeiro deles, só para lembrá-los também, é do conhecimento de todos, mas para dizer que a jurisprudência do STJ ela é bastante consolidada nesse caso. Trago aqui das turmas penais, 5ª turma, agravo regimental no RESP 1.212.966 do Paraná, estado encrencado, como dar recurso lá em Brasília, A discussão de fundo versa, portanto, sobre questão de crime tributário, descaminho e o princípio da insignificância, como causa capaz de obstaculizar a persecução penal. Então, num primeiro caso aqui, eu destaquei esse pelo seguinte, porque nesse caso reconheceu-se a insignificância, o STJ estabeleceu no repetitivo, Isso tudo vem do repetitivo de 2009, um repetitivo que foi decidido no RESP 1.112.748 do estado de Tocantins, o relator foi o ministro Félix Fischer, onde se disse que, para fins de insignificância, de aplicação do princípio da insignificância, o valor da ação tem que ser inferior a R$10 mil. Então isso ficou pacificado mais ou menos até hoje, não sei se daqui a pouco eles vão ter que corrigir monetariamente esse valor, porque ele vai ficar congelado no tempo, se não for assim. Mas aí qual era a singularidade desse precedente? A singularidade é que o promotor na época, não sei aqui se era um caso estadual ou federal, o promotor ou o procurador da República, não, era procurador, o caso é descaminho, é Ministério Público Federal. O procurador ele havia promovido pelo arquivamento. O juiz não aceitou. Não tem nada de insignificância aqui e tal. Invocou o artigo 28 do CPP e remeteu para o procurador-geral. Só que, quando o recurso chegou ao STJ, o procurador-geral do Ministério Público ainda não havia expendido sua manifestação, no sentido de concordar ou não com o seu procurador. E aí, nesse precedente, ficou dito que a atuação do princípio da insignificância, nesse caso concreto, independia de se aguardar o resultado do pronunciamento do Procurador-Geral dentro da técnica do artigo 28 do CPP. Só por essa peculiaridade que trouxe a vocês, RESP 1.212.966. E o seguinte que eu trago também dentro da discussão que envolve a insignificância, eu só selecionei esse para lembrar o seguinte: o princípio da insignificância, sim, é a regra geral, mas essa regra sofre um temperamento. O STJ tem entendimento consolidado, então, no sentido de que a insignificância perde lugar quando restar caracterizada
dentro da relação investigatória, processual, judicial, enfim, quando restar caracterizada a habitualidade de conduta, né, do autor do descaminho. Tá? Então, quando o sujeito já foi pego pela terceira, quarta, quinta vez, aí não dá mais para aplicar o princípio da insignificância, ainda que o valor do tributo desviado, iludido, seja inferior a R$10.000. Então, uma subleitura que se faz no STJ da aplicação do princípio da insignificância. Eu leio aqui no que nos interessa. Embora o valor dos tributos iludidos seja inferior a R$10.000, estranha essa nomenclatura, tributo iludido, né? Tadinho, parece que levou um galho, né? Embora o valor... É mais ou menos um galho fiscal, né? Corninho. Embora o valor dos tributos iludidos seja inferior a R$10.000, não há como acatar a tese de aplicação do princípio da insignificância por ser o comércio ilegal de mercadorias descaminhadas uma habitualidade na vida da recorrente. Há demonstrações nos autos de tratar-se de uma infratora contumaz e com personalidade voltada à prática delitiva. Então, nesses casos, o STJ, em que pese o valor do tributo seja inferior ao patamar de 10.000, né, o STJ afastou a atuação do princípio da significância. Penúltimo caso, RESP 1.130.197, Paraná. Puxa, né? Relator ministro Moura Ribeiro, estou aqui na 5ª turma. Caso divulgado, publicado agora em 11 de dezembro do ano passado, 2013. Leio para vocês, me pareceu também interessante esse precedente. Eventuais vícios no procedimento administrativo fiscal são irrelevantes para o processo penal em que se apura a possível ocorrência de crime contra a ordem tributária. Tá? Então vejam aqui. Aqui a discussão estava em que se alegou, na seara penal, que teria havido a nulidade do lançamento do crédito tributário, né? Lá no plano administrativo, mas o STJ compreende que, em virtude da independência das instâncias, essa irregularidade no âmbito administrativo não afeta, né, o campo da persecução penal. Né? Eu vou para o último precedente. Vou pular aqui um do refis, onde se discute se a adesão ao refis resultará na suspensão ou na imediata extinção da punibilidade, porque aqui estavam em cotejo duas leis, né? Uma delas de 95, que sinalizava, para o caso da adesão, sinalizava para a consequente extinção da punibilidade penal. Mas a partir de uma lei de 2000, a partir dela, havendo adesão, aí nós já cairíamos numa hipótese de simples suspensão da punibilidade. É o precedente RHC, recurso em habeas corpus, 35.681. Se alguém tiver curiosidade de examinar depois, ele é um pouco mais chatinho, como o da prescrição, mas acho que era importante fazer um repasse nele. Eu concluo trazendo para vocês aqui um precedente também na área penal, penal tributária, e que me chamou a atenção, porque eu estava lá folheando e vendo, dando passeio pela jurisprudência, não é a nossa área do dia a dia, a área penal, mas eu acho que como as duas dialogam aqui no tributário, e vi um caso em que eu confesso, até me deparar com ele, minha absoluta ignorância em relação ao termo que aqui se escreveu. Eu falei, mas será que eu estou lendo errado? Será que o ministro Sebastião Reis tomou um absinto antes de fazer esse acórdão? Mas aí eu vi na caixa alta da ementa, estava escrito assim, olhei na subementa, estava escrito do mesmo jeito. Aí eu fui entrar, eu falei, opa, deixa eu ver, joguei a expressão lá e apareceram outros precedentes usando a mesma nomenclatura para essa coisa. Eu levei um susto, eu confesso minha ignorância, eu não conhecia.
Possivelmente, se não todos, a grande maioria aqui já deve ter ouvido falar. Para mim foi uma grande novidade e por isso venho aqui com o espírito, né, de uma criança, né, que é apresentada ao novo e quer compartilhar, né? Pai, mãe, veja isso aqui. Vai, filho, isso aí já faz tanto tempo, né? Então, me desculpem a ignorância, confesso aqui, né, mas eu quero falar do caso. A situação envolve aqui um habeas corpus em que a parte, o paciente, enfim, o impetrante da ordem, disse assim, olha, não é possível que se tenha instaurado a ação penal também pelo crime Y. Pelo crime X, eu até concordo. Porque quando a justiça autorizou quebra de sigilo fiscal, bancário, telemático, tudo que é dado secreto, oculto, tudo isso foi feito para se apurar o crime de sonegação fiscal. E agora, veja, Excelência, veja, estou eu aqui denunciado, além do crime de sonegação, estou denunciado pelo crime de descaminho. E não era esse o objeto da quebra do sigilo, etc. Era só sonegação e não descaminho. Era só lavagem de dinheiro e não outra coisa. Então eu não aceito ser processado por esse segundo. Isso cheira, né, a violação ao princípio da proibição da prova ilícita. Teoria dos frutos da árvore envenenada e a prova ilícita por derivação. E aí, o que diz o STJ? E daí vem o termo que eu não conhecia. Diz aqui, o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo do ordinário, etc., né, na linha do que o Supremo falou, mas, apesar disso, o STJ às vezes é bonzinho, quando vê uma ilegalidade muito flagrante, mesmo que não tenha havido a interposição do recurso ordinário, né, ele aproveita o HC. Mas eu vou lá para onde eu quero. Item 7 da submenta, né, desse caso que foi relatado pelo ministro Sebastião Reis Júnior, né, sexta turma, DJ, 6 de maio de 2014, há 2 semanas atrás. Aí no item 7 da submenta está escrito, ele reproduz o que já estava na caixa alta. O fato de as medidas de quebra do sigilo bancário e fiscal não terem como objetivo inicial investigar o crime de peculato não conduz à ausência de elementos indiciários acerca do referido crime. Eu não posso fingir que não estou vendo o que está ali. Não conduz à ausência de elementos indiciários acerca do referido crime, podendo ocorrer o que se chama de fenômeno da... E aqui veio o meu susto. Fenômeno da, eu vou ler bem devagar, serendipidade, que consiste na descoberta fortuita de delitos que não são objeto da investigação. Fenômeno da serendipidade, com S de sapo. Já tinha ouvido falar nesse raio? Eu confesso a minha ignorância, eu não tinha ouvido falar. E aí eu descobri que tem mais uns 3 ou 4 precedentes do STJ que falam no fenômeno da... Eu já tinha ouvido falar em prova fortuita, enfim, lá, descoberta por acaso, né? E aí, fenômeno da serendipidade. Falei, não, isso eu tenho que compartilhar com os meus amigos, que estarão lá me suportando com uma paciência terrível, né? Então, caso também, eventualmente, não conhecessem, anotem no seu glossário profissional, serendipidade. Fenômeno da serendipidade, que consiste na descoberta fortuita de delitos que não são objeto da investigação. Eu não consigo decorar essa palavra. S-E-R-E-N-D-I-P-I da piedade, serendipidade. Isso, fenômeno da serendipidade. Reitero o meu agradecimento de coração, não é, por esse tão gentil e honroso convite, que a um só tempo, né, me trouxe uma dupla alegria, a alegria de estar aqui em meio a amigos, um ambiente tão familiar para nós, né, e também a alegria que me propiciaram de poder voltar à minha terra querida, né, rever a Curitiba, poder matar um pouco da saudade do friozinho que já está iniciando por aqui, né, desejar todo o êxito na sequência desses trabalhos, né, que a escola está promovendo,
toda a felicidade para os magistrados aqui presentes, notadamente os novos, né, que, como disse, têm uma grande responsabilidade por integrarem, né, esse órgão, esse poder, né, aqui da 4ª região. Né? Agradeço de coração, professora que ficou gentilmente aqui nos ouvindo, né, colega Fernando, todos da mesa, senhor presidente, mais uma vez, nossos cumprimentos a todos pela gentileza que tiveram de me ouvir. Muito obrigado. Após esta excelente conferência do ministro Sérgio Kukinas, só nos resta agradecer a Sua Excelência e gostaria de fazer uma entrega de uma pequena lembrança oferecida pela EMAGE, Escola de Magistratura, da 4ª região. Foto calendário, né? Dar fotos bonitas. Muito obrigado. Passo a palavra ao excelentíssimo desembargador federal, Otávio Roberto Pamplona, para suas considerações. Serei muito breve, na sexta-feira, depois de um grande finale como a palestra do ministro, mas queria, mais uma vez, em nome da escola e do seu diretor, desembargador Thompson Flores, agradecer também do coração a presença de todos os palestrantes. Eu conversava com o professor José Eduardo, que nós tivemos uma felicidade muito grande, que todos os nossos convites foram aceitos praticamente na primeira oportunidade. Professora Betina, fiz o convite lá no tribunal quando ela fez uma sustentação oral, desde logo ela aceitou. Houve uma indicação de alguns colegas aqui da região. O ministro Kukina, que eu não conhecia pessoalmente, nos recebeu lá no tribunal, com toda a simpatia, e vocês puderam presenciar hoje não só a simpatia do ministro, mas também a sua humildade, né? É uma das características que o notabiliza, apesar de ocupar um dos postos mais elevados dentro do Poder Judiciário, que é ministro da Corte Superior em termos de uniformização de interpretação do direito federal. Uma pessoa muito simples, muito humilde, e desde logo aceitou o convite. E para nós da Justiça Federal da 4ª Região foi realmente uma satisfação tê-lo aqui, não só pela presença do cargo, mas também pelo conteúdo da palestra que Vossa Excelência pôde nos trazer. Uma palestra com conteúdo, mas ao mesmo tempo muito bem posta, de maneira que nos tirou até alguns sorrisos, né, com palavras e termos bastante curiosos, como esse último que eu não conhecia, e um que vai ficar, acho que até no anedotário tributário, o galho fiscal. Será uma fraude ou não será? Mas muito bem sacada essa. E com essas considerações, eu queria também agradecer a presença de todos os colegas, dos participantes que não são juízes federais, que é uma característica da escola, é poder oportunizar também a participação de profissionais do direito que não sejam diretamente vinculados ou servidores ou juízes da Justiça Federal. Agradecer também penhoradamente a presença do nosso presidente, desembargador Tadaaki Hirose, que também já foi diretor da escola e fez um excelente trabalho, e na condição de presidente atual do tribunal tem dado apoio irrestrito a todas as atuações e atividades da Escola da Magistratura. Agradecer a todo o corpo de servidores que propiciou que esse evento ocorresse com a galhardia que ocorreu, a sessão judiciária do Paraná, que, como sempre, recebe a todos com muito boa vontade, com uma excelente prestação de serviço, e dizer que continuaremos, então, com esse módulo, concluindo-o
na última etapa, que ocorrerá na sessão judiciária do Rio Grande do Sul, na sede do tribunal, na primeira semana de junho. Aguardando, então, a presença de todos os juízes, os 80 juízes inscritos, e todos aqueles que, mesmo não sendo do corpo da Justiça Federal, terão as portas abertas para poderem participar do final, reiterando que teremos, na sexta-feira à tarde do último dia, um evento aí, sim, exclusivo, com oficinas de trabalho, acerca de temas que já foram encaminhados pelos juízes para ser discutido internamente entre os colegas com jurisdição em matéria tributária. Então, com essas considerações, agradecendo mais uma vez a participação de todos os palestrantes, eu devolvo então a palavra ao eminente presidente, desembargador Tadac Queiroz. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região agradece a presença de todos e declaro, então, encerrada os trabalhos do Currículo Permanente Módulo 1, Direito Tributário. Obrigado a todos.